identifica e enquadra a liderança, o que vai fazer? Muitas vezes continuamos a correr e a correr e a correr. É saudável para os líderes da igreja parar e fazer um exame, uma avaliação do que Deus está a fazer e de que maneira Ele pode continuar a dar o combustível necessário para que avancem com a obra que Deus está a chamar. Portanto, aqui, quando esses momentos, examine o impacto do Evangelho, dando crédito total àquele que nos enviou. O texto vai dizer que eles, quando voltaram, a partir do versículo 24 desse capítulo que estamos a dizer, então viajaram de volta pela Psídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para a Atália. Por fim, diz o texto, voltaram de novo de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completaram. O trabalho que agora completaram. E então, terminada esta fase do trabalho deles, eles voltam à igreja que os enviara. Repare que essa não é a única viagem que Paulo vai fazer, essa não é a única missão que Paulo vai ter. Haveria a outra missão e a outra missão, e a obra ia continuar. Mas houve um tempo de voltar e parar e reiterar para aqueles que os enviaram para que pudessem ouvir o que Deus estava a fazer. Nós lemos no capítulo 13 que eles foram enviados, a igreja orou por eles e eles avançaram a pregar, e agora que eles fizeram a tarefa, o texto diz que a tarefa foi completa. Eles fizeram a obra que estava na agenda de Deus para as suas vidas, e agora nós vamos voltar. Vamos voltar para onde? Vamos voltar para a igreja que nos enviou? Nós vamos voltar para os irmãos que nos abençoaram? Nós vamos voltar para os irmãos que oraram, estiveram a orar por nós? Vamos relatar a obra de Deus. O interessante nesse texto não é só que eles voltaram. O interessante é que eles voltaram para aquela igreja com uma missão cumprida, com um senso de uma obra feita, de uma obra completa, como Deus assim havia enviado. Veja o versículo 27. Quando chegaram a Antioquia, onde é isso? É a Antioquia da qual elas tinham sido enviados. Quando chegaram em Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Quem tinha feito? Provavelmente você ia me dizer, olha, eu fiz uma grande obra, sabe? Deus me abençoou com o conhecimento todo que Ele me deu. Deus me deu as estratégias, eu fiz isso, eu é que fiz. Eu tenho as competências, eu tenho a capacitação, eu tenho tudo que se é necessário para que eu possa completar a obra. Eles podiam muito bem dizer isso. Nós conhecemos um pouco de Paulo, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem que tendo se convertido no encontro radical com Jesus, e ele foi chamado para ser missionário aos gentios. Sabemos que era um homem qualificado, porém em nenhum momento ele chama para si esses títulos, essas competências, essas habilidades. Ele aponta para Deus que o havia enviado como a fonte da realização da obra que eles haviam completado. É o que o texto está nos dizendo. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Eles se viam como instrumentos nas mãos de Deus. Eles se viam como vasos nas mãos de Deus. Amados, você e eu somos chamados por Deus. Amados, Deus é que nos envia para fazer a obra. Em nenhum momento da nossa carreira, da nossa missão, devemos ficar tão tomados com as nossas realizações a ponto de esquecer a fonte da bênção. Muitas vezes nós passamos a
enamorar a bênção de Deus e desligamos-nos da fonte da bênção. E eu fico muito feliz quando leio o Salmo 67, porque o povo lá, logo no primeiro versículo, eles evocam a bênção araônica, dizendo: Senhor, abençoa o seu povo, para que possa realizar os teus propósitos. E penso que Paulo e Barnabé entendiam isso, que haviam sido comissionados pelo Senhor e que haviam sido dados o poder pelo Senhor, mesmo em meio a toda a oposição. Ainda não li no texto que houve murmurações, que houve reclamações, que são: olha, Paulo poderia dizer, me deixaram meio morto, as coisas foram tão difíceis, voltar para lá, irmãos, é impensável. Não estou a ver no texto. Só sei uma coisa, que ele reconhece que a obra que foi realizada foi feita pela mão potente de Deus. Você e eu, Deus nos chama para fazer grandes coisas. Deus ainda vai te enviar para campos bem difíceis, campos onde você não vai ter as coisas que você está habituado a ter, a usufruir ou a realizar. Vai chegar num campo difícil e às vezes vai sentir a vontade de voltar para o país de origem ou voltar para a cidade de origem. Eu quero dizer para você, quando essa situação começar